Boa noite, meu povo! Vamos começar a parte 2 da nossa live que começamos ontem, onde a gente está falando sobre as toxinas que nos fazem perder a força e o foco. Fica comigo nessa live até o final e já compartilha com uma mulher que precisa saber qual detox que ela precisa fazer para poder tirar todas essas impurezas, para resgatar o seu DNA espiritual e voltar à sua verdadeira força e o seu foco para as coisas que Deus te chamou para fazer. Amém? Bora lá? Deixa eu colocar aqui parte 2. Parte 2. Toxinas que te fazem perder a força e o foco. Já compartilha essa live. Vou compartilhar aqui com algumas pessoas. Bora lá. Tudo bem com vocês? Vai chegando, vai dando boa noite. Eu espero conseguir agregar e compartilhar com vocês algumas coisas interessantes aqui hoje, beleza? Bora lá? Gente, tô muito feliz de estar aqui fazendo essas lives. Eu tava com muita saudade de fazer lives. Peraí, vou compartilhar nos grupos aqui do WhatsApp agora. Boa noite, Ayá. Nós começamos. Neide, boa noite. Que saudade de vocês. Tudo bem? Ontem nós começamos a parte 1 dessa live, que foi falando sobre as toxinas que fazem a gente perder a força e o foco. E eu vou falar pra vocês um breve resumo do que foi falado ontem. Ontem nós falamos sobre 6 toxinas e nós temos uma trajetória grande hoje até chegar na toxina 21. São 21 toxinas. Através deste livro, Amanda, boa noite. É um capítulo 10 deste livro que eu estou lendo aqui. Um livro bem bacana que fala sobre a verdadeira força da mulher, ok? E aí no capítulo 10, boa noite as meninas estão entrando agora. No capítulo 10, a gente fala sobre um detox emocional. Quais são as toxinas que vêm nos impedir, que nos impedem, vêm nos fazendo perder a força e perder o nosso foco, né? Você, mulher, quantas vezes você já ficou assim com a energia baixa, sabe? Com preguiça, com desânimo, não consegue sair do lugar, né? Com preocupação. Então tem várias coisas que a gente precisa fazer um detox aí. O detox é uma limpeza profunda. Foi o que a gente conversou com as meninas aqui ontem. Então nós precisamos fazer uma limpeza profunda periodicamente da nossa alma e do nosso espírito também, não só do nosso corpo físico, né? Boa noite, as meninas que estão entrando agora, sejam bem-vindas. Então, meu povo, e eu lendo este livro, achei interessante este capítulo e vim compartilhar, né, algumas coisas com vocês. E neste capítulo, onde ele fala sobre um detox emocional, detox, né, tá geralmente ligado com a nossa alma, com o nosso espírito, e às vezes a gente tá com essa sujeirinha dentro de nós e fazem a gente perder força e o nosso foco, ok? Então, ontem nós falamos sobre as seguintes toxinas. Nós falamos que a amargura é uma toxina que precisa ser limpa da nossa alma, que é causada por pela falta de perdão. A amargura... Estou na fazenda, a internet está ruim, Neide falou. Oi, Neide, então tá, tenta assistir aí. Se você não conseguir de tudo, sai, entra de novo. Se de tudo não conseguir,
Eu vou deixar gravada a live, tá, gente? Então dá pra vocês assistirem gravadas também, tá bom? Então a gente falou sobre a toxina da fofoca, da preguiça, da inércia, do falar demais, da preocupação. E hoje nós vamos começar falando da justiça própria. Justiça própria é uma toxina. Boa noite, Polly. A justiça própria é uma justiça imperfeita, aonde uma situação é colocada na balança e pesa-se apenas para um dos lados. Isso remete à vingança, que vai contra os ensinamentos de Jesus. Então, a toxina justiça própria, ela é perigosa porque ela acaba atraindo a vingança. Então, quando você se sente injustiçado demais e se coloca como vítima demais, você acaba despertando a toxina da vingança, né? E aí é algo que não condiz com os ensinamentos de Jesus. Fazer a justiça de Jesus é diferente da justiça, né, humana, né, da nossa justiça própria. Então a gente tem que se desintoxicar dessa justiça própria, de sempre olhar só um lado da situação, né, um lado daquela questão. Então, tomemos cuidado com justiça própria, tá? É uma toxina que você precisa ir limpando de forma profunda dentro de você, porque ficar buscando essa justiça própria que não vem do ensinamento de Jesus e te atrelando vingança o tempo todo, você se sente injustiçado, quer vingar das pessoas, isso acaba fazendo você perder a sua força e o seu foco, ok? Oitava toxina, pensamentos negativos. Você não pode controlar ou evitar que pensamentos ruins venham à sua mente. Porém, é possível decidir se vai deixá-los contaminar o seu coração. Então, muitas das vezes, a gente tem flechadas aí de pensamentos negativos por causa das nossas inseguranças, né? E só que a gente não pode, né? Às vezes a gente não consegue controlar e evitar, talvez, pensamentos negativos, porque às vezes ele está atrelado ao medo. E se esse medo for existencial, né, assim, fisiológico, é o seu corpo reagindo, né? Só que a gente tem que tentar bloquear esses pensamentos negativos e não deixar que ele contamine o nosso coração. Então, se aquele pensamento negativo veio ali na sua mente, já bloqueia para ele não ir para o seu coração, não contaminar o seu coração. Então, os pensamentos negativos são toxinas que precisam de uma limpeza profunda dentro de você, porque pensamentos negativos vão fazer você perder a sua força e o seu foco, ok? Boa noite, pessoal que está chegando agora. Oitava toxina, a mentira. Muitas pessoas mentem com a intenção de se sentirem aceitas. Falar coisas que não são verdadeiras e acreditar no que as outras pessoas falam sobre você é dar crédito ao inimigo. Ele é o pai da mentira. Então, quando a gente fala coisas que não são verdadeiras, nós estamos abrindo ali brecha, nós estamos dando crédito para que o inimigo entre na nossa vida, na nossa casa, no nosso negócio e vai corroendo. E essas mentiras, semente ali, gente, tem gente que tem necessidade de mentir, não consegue falar a verdade. Então, a gente tem que fazer uma limpeza profunda dentro de nós também, da necessidade de falar mentiras. Porque isso vai fazer também você perder a sua força e o seu foco. Ok? Porque o pai da mentira é o inimigo, é o diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, se você é uma pessoa mentirosa, peça o Senhor para sondar o seu coração e fazer com que você possa mudar isso dentro de você. E se você convive ou está perto de pessoas mentirosas, peça para que o Espírito Santo incomode essas pessoas, para que elas possam reconhecer que o pai da mentira é o diabo. Então, a mentira é uma toxina que vai fazendo você perder suas forças e seu foco. Ok? 10ª toxina. Samara, boa noite. Já compartilha
Me ajuda a compartilhar aí essa live, amiga. Instagram não entrega nada. Entrega nada, não. Só Jesus. O Instagram não entrega. É incrível, né? Mas, bora lá. 10. 10ª toxina. Exagero. O vício de aumentar o que aconteceu ou o que é realmente de fato. É também uma forma de mentira. Muitas vezes é utilizado para comover outras pessoas, porém causa desequilíbrio em sua vida. Por exemplo, estou morrendo de dor de cabeça. Então os exageros, eles acabam se tornando mentira. Sabe quando você vai contar? Sabe? No final, recapitula as toxinas, por favor. Recapitula, amiga, recapitula. Eu acabei começando, abri a live, já fui começando, não fiz hora não. Então, depois de ontem, né, que você ouviu até preguiça, né? Nós falamos da inércia, falar demais, preocupação, justiça própria, pensamentos negativos, mentira, e agora nós já estamos no exagero. Então, o exagero é uma forma da gente aumentar aquilo que aconteceu ou aquilo que a gente está sentindo. E, de uma certa forma, acaba virando uma mentira. Você tá morrendo de dor de cabeça? Você não tá morrendo. E é algo que a gente tem a mania de falar. Tô morrendo de dor de cabeça. Isso é um exagero. E, às vezes, a gente aumenta e a gente exagera as coisas de uma forma para comover as outras pessoas a ter dó de nós. E aí, a gente acaba caindo no vitimismo de novo. Não é mesmo? Boa noite, Grazi, Andrés, então entrando agora. Nós estamos falando sobre as toxinas que fazem você perder a força e o seu foco, ok? São 21, a gente começou falando ontem, estamos na parte 2 da live, tá? No final eu vou recapitular as toxinas com vocês. E agora nós falamos, antes de falar do exagero, nós falamos da mentira. Tem pessoas que têm necessidade ali, não sabe se tem a necessidade de pôr uma mentirinha nas coisas. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, peça ao Senhor para sondar o seu coração, para ele não te deixar falar mentira. E agora, nós estamos falando sobre o exagero. O exagero geralmente é uma forma de mentira, porque muitas vezes ele é utilizado para comover outras pessoas. Porém, ele vai causando desequilíbrio dentro de nós. Como, por exemplo, estou morrendo de dor de cabeça. Até nisso a gente tem que tomar cuidado com essas palavras, olha. Você tá morrendo? Claro que você não tá morrendo. Pra honra e glória do Senhor Jesus, você não tá morrendo de dor de cabeça. 11ª toxina, que você precisa fazer uma limpeza profunda de você. Dentro de você. Dogmatismo. Viver por regras, padrões humanos e não por princípios. Quem vive dessa maneira não experimenta a abundância do que Deus planejou para sua vida. Então, que a gente possa tomar cuidado também com esses dogmatismos, assim, muitas regras demais, né? Nós temos que buscar viver por princípios, né? E não somente por regras. Grazi, esses dias eu estava morrendo de sono, mas eu não gosto dessa forma de falar mesmo. Costume ruim, é verdade. Tô morrendo de sono. Quem morre de sono? Ninguém morre por causa de sono, não, gente. Não morre. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses exageros, porque a gente mesmo vai ficando ruim com aquilo, vai fazendo a gente perder a nossa força e o nosso foco. É uma forma tóxica. Não vamos ficar repetindo isso, né? É interessante, não é mesmo? E esse dogmatismo, né, viver por regras, por padrões humanos, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E sim buscar viver por princípios, né? Pra gente aproveitar a abundância que Deus, né? Cristo nos criou para ser livre, né? Ele nos deu a liberdade para ser livre. 11ª toxina, 12ª toxina, opinião. Ocorre em duas situações. A primeira, quando se depende da opinião dos outros para tudo, sem confiar em si mesma. E a segunda, quando se é irredutível em seus pensamentos, sem levar em consideração a opinião dos outros, sentindo-se dona da razão. Além disso, possuir tal característica costuma falar fora de hora,
isso afasta as pessoas. Então, opinião é duas. Que você só depende da opinião dos outros e nunca confia na sua própria opinião. Você depende que as pessoas deem opinião nas suas decisões, na sua vida. E a segunda é as pessoas que não aceitam a opinião dos outros. Então, quem é você? Que depende da opinião de alguém? Ou é a pessoa que não aceita de jeito nenhum uma opinião, um conselho? Né? Então, é uma forma tóxica. Né? Porque na própria palavra de Deus fala, lá em Provérbios, fala que a sabedoria está na multidão de conselheiros, né? A sabedoria está na multidão de conselheiros. Então, nós temos que ter sabedoria de onde nós vamos buscar os nossos conselhos. Então, é importante a gente ouvir a opinião das pessoas, né? Eu julgo, sim, importante. E eu sou uma pessoa que a vida toda eu tive que trabalhar isso em mim, porque eu nunca fui uma pessoa de pedir a opinião das pessoas. Eu sempre ouço a opinião das pessoas, mas eu nunca fui uma pessoa de pedir a opinião de alguém, sabe? Eu sempre fui muito segura das minhas decisões, né? Mas eu nunca dependi da opinião de ninguém para tomar uma decisão. Mas eu fui me moldando para que eu, Tamires, boa noite. Eu fui me moldando para que eu pudesse me abrir para ouvir mais a opinião das pessoas. Sabe? Nunca fui assim também, não ouço opinião de ninguém, né? Eu fui a terceira pessoa aqui dessa segunda situação. Ela falou 2 situações, na verdade tem a terceira que eu me encaixo na terceira, porque eu nunca tive a necessidade de opinião para tomar decisão, mas eu também não era essa pessoa também de não ouvir a opinião de ninguém, mas eu era a pessoa de não pedir opinião. Eu ouvi opinião, não dependo da opinião, mas eu não era uma pessoa de pedir opinião. E eu comecei a trabalhar em mim essa opção de, sim, ouvir a opinião das pessoas, pedir a opinião das pessoas, mas sabendo... Porque que acontece? Esse negócio da opinião é o seguinte... Quando você precisa tomar uma decisão, a primeira pessoa que você tem que perguntar é Deus. Você vai perguntar a Deus. Se você tá com dificuldade de ouvir a voz de Deus, você começa a perguntar para você mesmo. Se você também não tá conseguindo achar resposta sozinha, você tem que perguntar para alguém. Porque Deus pode usar outra pessoa para poder te ajudar. Por isso que eu comecei a enxergar que ouvir a opinião, pedir a opinião, sempre pedindo o Espírito Santo para me dar direcionamento para as pessoas que eu tenho que pedir opinião sobre determinado assunto, né? Você não vai sair pedindo opinião para gente nada a ver, né? Que não entende do negócio, né? Então, daquela situação que você tá vivendo. Então, a gente tem que ter a sabedoria. E eu diria... Ai, esqueci de pegar água. Pedindo de pegar para mim. Então, a gente tem que ter essa sabedoria também de saber para quem a gente vai direcionar a nossa pergunta, né? Opinião, conselho, no caso, né? Mas, vocês entenderam, né? A opinião, ela é uma toxina quando você depende da opinião dos outros para tudo e quando você também não ouve a opinião de ninguém, não aceita a opinião de ninguém. 13ª toxina, controle. É uma necessidade humana. Porém, é prejudicial quando gera atitudes invasivas, como o anseio de dominar tudo e todos. Um bom exemplo é a pessoa que se descontrola por não conseguir impor o seu desejo a alguém. Tem muita mulherada controladora, hein? Quanta mulherada controladora. E é algo que nós temos que trabalhar em nós, porque isso vai virando tóxico. A mulher, a esposa, mãe, ela é uma necessidade humana nossa ter controle de tudo, é ou não é, mulherada? A gente quer ter o controle de tudo nas nossas mãos. Só que se isso começa a ser prejudicial, quando a gente começa a invadir, seu filho não tem vida própria, seu marido não tem vida própria, porque você quer controlar tudo e todos à sua volta. E isso começa a ser tóxico, porque você começa a invadir, ser invasiva nas pessoas, na vida das coisas das pessoas.
com o anseio de dominar tudo e todos. E quando que isso começa a ser tóxico? Além de você querer controlar, invadir a vida da pessoa, do indivíduo, nós ainda ficamos putas porque as pessoas não, como que fala aqui, ó? Quando a gente se descontrola por não conseguir impor o nosso desejo a alguém. Então, quando a gente não consegue fazer as pessoas entender o nosso desejo, fazer aquilo que a gente tá falando, a gente fica louca. Então, nós precisamos, assim, verdadeiramente pedir ao Senhor para visitar o nosso coração. Pai, que nós sejamos mulheres que não sejamos mulheres descontroladas. Que nós possamos ter o controle do que o Senhor permitir. Porque o verdadeiro controle está nas mãos do Senhor. O controle de tudo, das coisas, das pessoas, está na mão de Deus. Nós, mulheres, nós não temos que buscar ter controle de tudo e de todos. A gente vai controlar certas coisas, né? No sentido de organização, por exemplo, né? Nesse sentido de controle. Mas o controle é onde você quer impor a sua opinião, os seus desejos, as suas vontades. E quando o seu marido não faz aquilo que você está mandando, quando o seu filho não faz aquilo que você está mandando, do jeito que você está mandando, aí você se descontrola. Porque você não consegue impor as suas vontades e os seus desejos. Tem que ser do seu jeito e pronto e acabou. Quem é aqui assim? Se não for do meu jeito, do jeito que eu falar, não serve. Pô, peraí. Vamos... Isso é tóxico. E aí você tenta controlar tudo, todos têm que ser do meu jeito e eu imponho. Alguém me ligou. E aí a gente vai perdendo as forças. Vai perdendo as forças. Grazi falou, se conseguir lutar contra essa toxina, até a vida fica mais leve. E nós vamos conseguir. Porque o Espírito Santo vai nos ajudar. Pai, nós queremos ficar livres de todo o controle, de toda a necessidade de impor os nossos desejos, as nossas vontades. Porque as pessoas são diferentes uma das outras. Nós temos que ter sabedoria porque às vezes nós mulheres temos uma sensibilidade muito maior do que os homens. Nós temos um discernimento muito maior e a gente consegue enxergar coisas que eles não veem. Então, às vezes, eu entendo vocês, porque eu tô falando pra mim também. Às vezes a gente fala, não faz isso, ou faz dessa forma, vai por esse caminho, porque Deus deu algo diferente para nós, porque nós temos uma sensibilidade maior. Só que nós temos que tomar cuidado com esse excesso de controle e ficar descontrolada quando as pessoas não fazem da maneira que a gente falou. Então nós temos que buscar uma estratégia de conseguir mostrar para as pessoas que aquilo que nós estamos falando para fazer daquela forma, daquele jeito, ou ir para aquele lugar, ou tomar aquela decisão, como que eu vou mostrar para aquela pessoa com sabedoria que é a melhor opção? Não porque eu tô impondo, não porque a Késia tá mandando fazer daquele jeito, mas porque eu sei que algo dentro de mim, que provavelmente é o Espírito Santo, porque nós temos uma sensibilidade maior, as mulheres... Deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu vi essa semana. Andréia, boa noite. Graças. Até mais simples. Se for controlar todas as atividades do lar sem leveza, a gente sofre muito. Total, isso aí. Principalmente dentro do lar, né? A gente sofre porque a gente quer controlar, a gente quer do nosso jeito e ninguém faz nada certo. E aí a gente... Pronto, aí chega uma hora que fala, não, tô sem força. Não aguento mais. Não aguento. Existem várias situações que a gente vê. Aqui em casa eu já presenciei meus pais. Minha mãe, às vezes, ela sempre tomou uma determinada decisões. A vida toda de casada ela tomou. Chegou com, 30 anos de casada, que eu tô cansada. Porque não sei o quê.
Então, vai chegar uma hora que a gente perde a força. Porque a gente quer controlar tudo, a gente quer tomar conta de tudo, a gente quer tomar decisão de tudo. E se as pessoas não fazem do jeito que a gente quer, a gente fica mais puta ainda. Então, que o Senhor possa sondar o nosso coração. Entregue isso pra Ele hoje. Se você é essa pessoa controladora, tem a necessidade de controlar, que as coisas têm que ser do seu jeitinho, e que você não consegue impor aquilo que você deseja para as pessoas, o Senhor vai te dar estratégia e sabedoria para que você consiga mostrar para aquela pessoa, para o seu filho, para o seu esposo, pro seu marido, pro seu sócio, pros seus pais, não sei para quem, mas com jeitinho, com sabedoria, vai conseguir mostrar para aquela pessoa que aquilo que você falou é a melhor opção. Igual o Grátis falou, tem que ser com leveza. Porque senão a toxina controle vai ir nos destruindo e nós vamos perdendo a nossa força. Ok, meu povo? Bora lá? 14ª. Eu ia falar um negócio com vocês aqui, mas vamos ver. Mais pro final eu falo. A 14ª toxina que faz a gente perder as forças e o foco. Vícios. Geralmente são enfermidades causadas por dependência física ou psicológica. Aprisionam a mente e a alma e costumam acontecer como fuga de situações complexas. Eles anestesiam e tiram a pessoa da sua realidade. Qualquer tipo de vício. O vício da gula, por exemplo, né? Você desconta tudo na comida. Você tá comendo as emoções. Vício do cigarro, da droga, da bebida, do álcool, né? Então, o vício, gente, qualquer tipo de vício. Boa noite, dona Lorena. Dona Loren, sentir a sua falta. Sejam bem-vindos quem entrou agora. Nós estamos falando das toxinas que nos fazem perder a força e o foco. Como fazer um detox emocional aqui? Quais são as toxinas? Pra gente fazer um detox emocional, a gente precisa conhecer do que nós estamos intoxicadas. Então, são 21 toxinas. Qual toxina que mais está te intoxicando e fazendo você perder sua força e o seu foco? Porque você não sabe nem pra onde você vai. Bate aquela crise existencial. Lô, depois te conto o que passamos. Ok, amada. Jesus está nos controles de tudo. Mas depois a gente conversa. Então, pra gente saber do que a gente precisa desintoxicar, que é uma limpeza profunda, que nós falamos ontem, nós precisamos saber do que nós estamos intoxicadas, né? Geralmente a gente vai fazer, quando é um detox alimentar, quando a pessoa tá, por exemplo, deu uma alergia, qualquer coisa, o ideal é saber qual alimento, o que aconteceu que deu aquela intoxicação, para que não coma mais. Então a gente vai identificar. Nós estamos aqui, eu estou ajudando vocês a identificar através do capítulo deste livro que eu estou lendo, que eu vim compartilhar com vocês, para a gente identificar quais são as toxinas para a gente fazer um detox. Então nós estamos na 14ª toxina que te faz perder a força e o foco, que são vícios. Então, quantas mulheres, assim, viciadas mesmo em quando a gente fala de álcool, droga, cigarro, gente, que acaba com a casa, com a família. E igual eu falei, o vício da gula também, comida também, vai acabando. Porque você perde energia. O vício leva a sua energia. Sabe? E geralmente as pessoas buscam o vício para sair da sua realidade. Então a pessoa quer tomar uma cervejinha porque ela tá estressada do trabalho. Porque a mulher é chata. Porque meu marido não sei o quê. Não, meu filho não sei o quê. Hoje eu preciso beber. Pra relaxar. Nossa, deixa eu fumar um cigarro porque eu tô estressada. Nossa, deixa eu comer um chocolate porque eu tô assim. Você percebe que o vício, ele tá linkado com uma emoção. Ele tá linkado com uma fuga emocional. Todo vício tá direcionado. Uma das coisas, vício de TV, de rede social, é isso aí, Grazi. É isso aí.
O vício da rede social, o vício de TV, tudo aquilo que te prende, te faz gastar energia e te leva você quer sair da sua realidade. Aquilo que te prende num lugar onde você tem a necessidade de sair da sua realidade. Eu já tive vício de TV, desde criança, por muitos anos. Olha só, tá vendo? E a gente assumindo, identificando isso dentro de nós, fica mais fácil de resolver, né? Então, hoje, principalmente a gente que trabalha com rede social, né? Tem que fazer, é uma toxina, o vício da rede social, a gente tem que se desintoxicar sempre, 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 tem que tomar cuidado, né? Então, tudo aquilo que te faz sair da sua realidade vai te fazendo perder energia. E você perde a energia, e aí você vai perdendo as forças e perde seu foco. Vocês entendem como a toxina ela vai levando, vai puxando outras coisas? 15ª toxina. Agarrou um negócio debaixo da minha língua, gente. Eu tava lanchando antes de vir pra live, nem deu tempo de escovar dente. Bom que vocês não vão sentir meu bafo aí, não. 15ª toxina. Omissão. É desprezar o cumprimento de uma ação necessária por medo ou para se beneficiar em uma situação. Quantas vezes a gente se omite, né, em uma determinada situação, que a gente sabe que precisa de estar ali tomando aquela decisão, de se posicionar, e às vezes a gente se omite para não cumprir aquilo que precisa ser feito, porque a gente tem medo, ou porque se eu deixar para lá, eu vou me beneficiar, né, com essa situação. Então, é uma forma tóxica também. 16ª toxina, tolice. Atitudes e comportamentos infantis, insensatos, contrários à sabedoria. Então, lá em Provérbios, a gente vê o tempo todo Salomão fala sobre o tolo e o sábio, o sensato e o insensato, sobre insensatez, sobre ser tolo, sobre ser sábio, né? Então, como que eu vou deixando de ser tola? Buscando a sabedoria. Então, o tolo, ele tem atitudes e comportamentos infantis, insensatos e contrários à sabedoria. Então, eu falei algo parecido com isso antes de eu entrar na live. Eu tava ali lanchando com o Xande, e aí ele falou assim, me trouxe uma situação onde ele precisa tomar uma decisão de ir em tal lugar ou não ir. E aí eu virei pra ele e falei assim, olha só, o negócio da opinião agora e do ser tolo e ser sábio. Eu virei pra ele e falei assim, por que você não pergunta pra fulano de tal o que é melhor você fazer? Aí ele virou pra mim e falou assim, não, vou perguntar pra fulano isso? Tipo assim, né? Aí eu falei assim, uai, você quer ir pela opinião de um tolo ou de um sábio? Porque o fulano de tal que eu tô te falando pra você pedir conselho, eu vejo ele como um homem sábio. Ou você quer ouvir o fulano que pra mim tem atitudes tolas? Então, olha como a gente vai pedir no Espírito Santo sabedoria e enxergar o que é uma pessoa tola e o que é uma pessoa sábia. Eu falei assim, olha, se eu fosse você, parece uma pergunta irrelevante, mas eu falei com ele, você vai ouvir uma pessoa sábia, que a gente vê que é uma pessoa de sabedoria, ou você vai dar ouvido a uma pessoa tola, que a gente sabe que tem atitudes tolas e de comportamentos infantis, insensato e que foge da sabedoria. Entendeu? Então, é uma toxina. Nós não podemos ser essas mulheres que, homens e mulheres, não tô falando mulheres, mas igual eu falei ontem, nós estamos falando direcionados aqui, né? Porque o livro fala da verdadeira força da mulher, mas isso é do homem e da mulher, né? Então não sejam tolas, infantis. Na palavra de Deus, Paulo fala que quando ele era criança, ele fazia coisas de criança. Mas agora que ele é adulto, ele tem que fazer coisas, nós temos que fazer coisas de adulto.
E adulto não faz só o que quer e o que gosta. O adulto tem que fazer o que precisa ser feito. É verdade ou não é? 17ª toxina. Prolixidade. Característica de quem não consegue expor as ideias e apresentá-las de maneira coerente e compreensível. O discurso do prolixo é extenso e exaustivo, pois contém ideias mal elaboradas. Então, quando a prolixidade, você não consegue expor suas ideias, você não consegue falar, você não consegue ser compreendido, você se estende demais e fala, e as pessoas não conseguem te entender, não te levam muito a sério, não conseguem compreender, você não consegue expor suas ideias. É uma toxina, porque vai fazendo você perder sua força. Porque você não consegue elaborar suas ideias. Né? Suas ideias ficam mal elaboradas ali, você tem um discurso prolixo e as pessoas não conseguem te compreender. Então nós precisamos desintoxicar também dessa prolixidade. Que a gente possa conseguir expor aquilo que a gente quer verdadeiramente falar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então tá ligado lá com o controle, sabe o controle? Quando você quer controlar e você fala e as pessoas não entendem, elas não fazem o que você quer. Às vezes você tá tóxica de prolixidade também, porque uma mulher sábia e forte, quando ela tem sabedoria e ela consegue expor as suas ideias e consegue falar o que ela precisa, o que ela necessita, o que ela precisa, o que ela quer expor. Porque muitas vezes a gente pensa de um jeito, mas a gente não consegue reproduzir. Vocês já passaram por isso? Onde você tá explicando a alguém uma coisa e depois você fala assim, eu não sei se eu consegui explicar direito, sabe? E parece que eu tô falando grego. Já passaram por essa situação? Parece que eu tô falando grego, porque eu falo as coisas, o povo você não entende. Às vezes você pode estar com a toxina da prolixidade, você não consegue expor suas ideias. Você não consegue ser compreendida. Eu tô passando a mão aqui, gente, porque eu cutuquei uma espinha bem aqui na bochecha, tá sangrando. Você não consegue ser compreendida. Então, que nós possamos nos desintoxicar da prolixidade. Porque nós temos que saber passar aquilo que nós precisamos falar. Expor as nossas ideias com clareza, para que as pessoas que estão à nossa volta consigam nos compreender. Porque vai ficando exaustivo, você fala, mas ninguém consegue te compreender. E isso vai fazendo você perder a sua força e o seu foco também, ok? 18ª toxina, ambição. É um sentimento destrutivo, visto que se opõe à gratidão, impedindo-a de se manifestar no coração. Pessoas ambiciosas mantêm o foco em coisas materiais e são egoístas. Então, como que está seu coração em relação a isso? Aonde seu coração está? No dinheiro? Porque tem muitas mulheres, né? Eu nem falo assim, porque existe aquela ambição que a gente fala que é positiva, no desejo no intuito de alcançar coisas maiores, mas aquela ambição da ganância, do seu coração tá fechado, que só pensa em coisas materiais, você não tá nem aí pro resto. Então, isso é uma toxina muito ruim também, tá? É um sentimento destrutivo, porque a gente nunca... Ele se opõe à gratidão. Quando você é ambiciosa, né, nesse sentido de só pensar nas coisas materiais, você nunca consegue exercer a gratidão daquilo que você ainda vai ter ou daquilo que você já tem, né? Então, nós temos que tomar cuidado com essa toxina também, gente. Eu cutuquei essa espinha aqui, ó. Eu tenho tá sangrando agora. 19ª toxina. Justificativa. A justificativa é indisposição para reconhecer seus erros. Dessa forma, se isenta da culpa e não evolui, pois não se permite ser tratada em suas falhas. Então, toda vez que a gente é corrigida, a gente ficar se justificando, a gente não vai evoluir. E eu já tive que trabalhar isso em mim. Porque toda vez que alguém vinha apontar meus erros,
eu tentava me justificar. E aí um dia eu comecei a... Olha, gente, agora comigo eu não liguei essa luz. E aí eu ficava pensando sobre isso. E aí as pessoas vinham perto de mim, da minha família, às vezes... Minha mãe já fez isso comigo, né? Já aconteceu isso. Ela vinha tentar falar algo, apontar algum erro meu, e eu sempre tinha justificativa. E aí ela sempre falava assim, não, porque com Kézia não dá nem pra falar tal coisa. Tipo assim, ela falava, tipo assim, teve uma vez que ela falou comigo assim, Kézia não gosta que fala tal coisa, né? Mas eu lembro uma vez, eu não lembro o que era, sobre qual assunto, mas isso ficou marcado em mim. Uma vez que ela falou assim, Kézia não gosta que fala, mas eu tenho que falar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a perceber que realmente, quando alguém ia falar de algum erro meu, eu sempre tinha uma justificativa, né? E aí a gente não evolui, porque a gente não se permite ser tratada naquela falha nossa, naquele erro, né? Boa noite as meninas que estão chegando agora, Niele, Janine. Então é importante a gente se desintoxicar dessa justificativa. Então, antes de você ficar se justificando de tudo, peraí, o que eu tenho pra aprender com isso? Entendeu? Então, a gente vai chegando num nível de sabedoria aonde a gente vai pensando o que eu tenho pra aprender com isso e não ficar justificando todos os meus erros, né? Então, isso é muito tóxico também. E você vai perdendo a sua força, porque você tá sempre justificando tudo aquilo. Quando alguém aponta um erro ou uma falha sua, você tá sempre justificando. Ok? 20ª, estamos acabando. 20ª toxina: vitimismo e autocomiseração. É típico de quem terceiriza a culpa. Geralmente, o vitimista se diminui, buscando compaixão e pessoas que tomem atitudes em seu lugar. Justificativa, fracassos, em seu lugar. Justifica fracassos e não assume responsabilidades. Então, a gente cansa de ouvir falar, né, sobre o vitimismo e a comiseração. Gente, é autorresponsabilidade, não tem jeito. É a gente conseguir realmente assumir as nossas responsabilidades, porque a autocomiseração, a gente geralmente está terceirizando a culpa. Então, Kézia, né, de uns anos pra cá, quando eu fui buscar autoconhecimento e tudo mais, né, a gente escuta falar muito sobre autorresponsabilidade. Mas mesmo antes de eu ir buscar mesmo, eu passei por situações aonde eu até conto em algumas das minhas palestras, quando eu tinha lá meus 19, 20 anos, e onde, né, eu tomei atitudes ali, tomei umas decisões erradas, e aí endividei, e a confusão toda. E eu parei no início eu ficava colocando a culpa nas pessoas, e depois eu falei assim, a culpa é minha. Fui eu que emprestei cartão. Fui eu que peguei o cartão e entreguei na mão da pessoa e emprestei. E aí a pessoa não me pagou. E aí eu queria ficar colocando a culpa nela, que não pagou, que não pagou, que não pagou, que não pagou. E eu falei assim, olha, a responsabilidade é minha. Ninguém me obrigou. Gente, depois daquilo, depois de eu assumir a minha responsabilidade, nossa, tirei um peso das costas e eu falei assim, eu não preciso mais do dinheiro dessa pessoa. Eu vou resolver esse problema, porque a responsabilidade é minha. Ponto. Eu saí do meu lugar de vítima. Recente agora também, vivi numa situação e eu já tava com esse drive instalado. Não sou vítima, sou responsável, autorresponsável. Eu tenho que achar a minha responsável. Mesmo quando você tem uma partezinha de vítima, gente, vamos colocar assim, né? Porque cada um tem sua culpa, vamos colocar. Mesmo que você se sente um pouco vítima da situação, você ainda tem responsabilidades. Então, quando você pega a sua parte da responsabilidade daquela situação, você não perde sua força, você ganha forças. Quando você é autorresponsável, você sai do vitimismo. O vitimismo
Ele é uma toxina que vai fazer você perder suas forças e o seu foco, porque você vai ficar querendo terceirizar sempre as coisas. Você fica justificando fracassos e não assume suas responsabilidades. Sua vida tá do jeito que tá por causa da... A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Não, a culpa é nossa. A culpa é sua. A culpa é minha. Eu tenho a minha responsabilidade nisso que tá acontecendo comigo. Nisso que tá acontecendo na minha vida. Porque provavelmente eu vou olhar aqui todas as toxinas. Eu posso ver que quando eu assumir minha responsabilidade, eu vou analisar. Provavelmente foi uma dessas outras toxinas estava envolvida na parada louca do negócio. Amargura, que é falta de perdão, fofoca, preguiça, inércia, não fazer o que tem que ser feito, falar demais, preocupação, justiça própria, vingança, pensamentos negativos, mentira, exagero, dogmatismo, opinião, controle, vícios, omissão, tolice, prolixidade, ambição, justificativa. Com certeza, todas, Márcia, boa noite. Alguma dessas toxinas interferiu nessa parte onde eu começo a me colocar como vítima. É por isso que é importante a gente ir fazendo essa limpeza profunda. Para não chegar no momento que eu sempre vou me ver como vítima, mas sim como responsável daquela situação que está me acontecendo. Eu tenho que achar qual que é a minha responsabilidade nesse BO aqui. Se tá acontecendo comigo, é porque eu tenho uma responsabilidade nisso. E eu mudei esse drive. E hoje, gente, eu posso, às vezes, até demorar a encontrar e a entender a minha responsabilidade em alguma coisa que eu acho que não foi legal que aconteceu comigo. Mas eu não desisto. Eu não desisto. Porque já aconteceu, em 3 dias depois que aconteceu, que eu fui entender por que a coisa aconteceu. Já aconteceu de 1 semana depois, 1 mês depois, já aconteceu de 10 meses depois de muita oração, eu entender a minha responsabilidade naquela situação e sair do lugar de vítima. Porque a gente vai se moldando diariamente. E a oração, a intimidade com Deus, ativar o seu DNA espiritual vai te fazer restaurar a sua força. Porque você vai conseguir a ter olhos diferentes. Você ganha superpoderes. Gente, ativar o seu DNA espiritual é como se você ganhasse poderes. Amém? Última toxina. 21ª toxina. Desculpas. Foco no problema e não na solução. Então, toda vez que você dá uma desculpa, você está focando no problema e não na solução dele. Não quer sair da zona de conforto e por isso não toma decisões. Meu esposo diz a seguinte frase: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você possui algum desses hábitos, esteja certa de que precisa retirá-los de sua vida. Neste caso, necessita de um tratamento de choque, entre aspas aqui, para se livrar de tais influências. Para chegar a algum lugar, é preciso saber aonde estamos, identificar as toxinas e fazer o detox emocional, ou seja, se livrar de atitudes e pensamentos negativos. Por mais que esteja cansada ou desanimada com a situação que você está vivendo, não desista. Não desista. É normal se sentir cansada, é normal sentir cansaço, querer desistir e até tropeçar durante o trajeto, mas permaneça firme. No final, você perceberá que todo o seu esforço e dedicação valeram a pena. Nosso Deus sempre faz tudo de novo. Precisamos ainda estudar e incluir bons hábitos, buscar sabedoria na palavra e desfrutar deste alimento que traz cura, restauração e renovo.
E aí nós temos uma tarefa que eu vou postar nos stories pra vocês, pode ser? Tem uma tarefinha aqui que eu vou postar nos stories pra vocês. Antes de eu falar da tarefa, eu quero falar algo. O que vocês acharam? Eu vou repetir aqui as 21 toxinas, tá bom, gente? E o que acontece? Pra gente conseguir se livrar dessas toxinas, de fazer esse detox emocional, eu vou falar pra vocês. Eu, Késia, estou conseguindo resgatar a minha força e o meu foco com ativação do meu DNA espiritual. Ok? É muito difícil ficar livre dessas toxinas. É muito difícil fazer esse detox emocional sem ativação do DNA espiritual. É muito difícil. Para não falar impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis, né? Então, nós precisamos estar nele. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Bora pra tarefa. Bora. Então, vamos lá. As 21 toxinas: amargura, fofoca, preguiça, inércia, falar demais, preocupação, justiça própria, pensamentos negativos, mentira, exagero, dogmatismo, opinião, controle, vícios, omissão, tolice, prolixidade, ambição, justificativa, vitimismo e autocomiseração e desculpas, tá? Tudo isso que nós falamos aqui são toxinas, coisas tóxicas que nós vamos alimentando dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, e chega uma hora que você perde a sua força, perde o seu foco. E você precisa resgatar isso. Você precisa restaurar a sua força e o seu foco. Igual eu falei com vocês aqui. A Késia começou a restaurar a minha força e o meu foco, fazendo esse detox emocional, ativando o meu DNA espiritual. Tá? E a tarefa é o seguinte: pontue de 0 a 10. Vocês vão pontuar de 0 a 10, de acordo com a sua realidade, cada um dos itens abaixo. Em seguida, some tudo e divide por 21. Pronto. A média final mostra como as toxinas estão interferindo em seus resultados. Tá? Então é muito legal. Vou tentar mostrar pra vocês aqui agora, mas eu vou tentar postar. Vou tentar postar nos stories. Olha aqui, ó. Aqui tem as 21 toxinas. Lorena falou, amei. Samara, obrigada por compartilhar. Por nada. Estamos aqui para isso mesmo. Aqui, olha, tá vendo? Tem de 1 a 21. Cada uma dessas toxinas. Vocês vão colocar na frente de cada uma dessas toxinas de 0 a 10, né? Considerando que 10 é mais. Então, por exemplo, se eu tenho mais preguiça, se a toxina preguiça tá muito na minha vida, então você vai colocar ali, tá 8, tá 9, tá 7. Então você vai colocar. Agora, mentira não é uma toxina. Eu não sou uma pessoa, eu não sou de falar mentira. Então a toxina mentira não é uma toxina que eu preciso fazer um detox. Eu tô sempre vigilante, mas não é, mentira não é uma toxina que me intoxica, né? Vamos dizer assim. Então vou colocar 0, vou colocar 1, se eu preciso ainda zerar, mentira, né? Então você vai colocar. Depois você vai somar todos esses números. Então você colocou 1, 2, 4, 10, anota na frente de cada toxina. E vai colocar seu resultado. E aí você vai somar. Vai colocar que a somatória deu 69. Você vai pegar 69 e dividir por 21 para você achar a média, ok? Porque são 21 toxinas. Então, o número que você somar das notas que você deu para cada toxina, você vai dividir por 21. Depois que você achar a sua média, você vai vir aqui no quadro de sintomas. Quadro de sintomas. O que é o quadro de sintomas?
Eu não tô conseguindo mostrar pra vocês direito. Deixa eu ver se vai ver. Se tá com filtro, né? O batom tá cá. Eu vou postar, porque aqui tá... Como tá no selfie, né? Não tá dando pra vocês verem direito. Eu vou ler aqui. O quadro de sintomas. Se a sua média deu mais que 2, é igual. Você tem uma alta performance. Você tá na alta performance. Se o número que você achou deu maior do que 2 e menor do que 4, você está na média. Se deu maior que 5 e menor que 7, você está com baixa performance. Se deu maior do que 7, você tá um cadáver ambulante, amiga. Você não tá nem saindo do lugar, você não tá saindo da cama, você não tá reagindo, você não tá, só tá respirando e sobrevivendo. Então você vai ver como que essas toxinas estão refletindo na tua vida, tá? E aí, depois que você achar isso, você vai analisar se você tá com alta performance, se você tá na média, precisa melhorar, se você tá com baixa performance ou se você tá um cadáver ambulante. Nós vamos identificar tudo isso e eu quero o feedback de vocês. Eu quero que vocês me mandem foto do caderninho de vocês. Vocês vão fazer o exercício, a tarefa, me manda no direct, compartilha comigo, que eu quero saber como que vocês estão. Sejam sinceras com vocês mesmos, tá? Não é com a Kézia, não. E aí, essa é a primeira tarefa. Segunda tarefa, escolha 3 toxinas com maior nota e estude sobre elas. Produza uma tarefa assertiva para vencê-las e repita por 7 dias. Então, se a toxina preguiça tá te matando, vai ver vídeos no YouTube que estão falando sobre como deixar a preguiça, como deixar a procrastinação de lado. E aí você vai buscar. A gente sabe que a gente sai da preguiça, sai da procrastinação fazendo o que precisa ser feito. Então você vai começar a praticar atitudes que vai te ajudar a sair da preguiça, da procrastinação, da inércia. Então, às vezes, você tá com pensamentos negativos muito tóxicos, tá muito tóxica, porque você só pensa negativo. Então você vai pesquisar, vai ler livro, vai pro YouTube, vai ver vídeos como acabar com pensamentos negativos e vai colocar em prática, vai estudar sobre aquela toxina que tá mais alta ali em você, que você tá mais prolixidade, você não consegue expor ideias, você não consegue fazer ninguém entender o que você fala, ninguém entende o que você fala, ninguém obedece o que você fala. Então vai estudar sobre prolixidade. Você não consegue organizar suas ideias, você não consegue fazer pergunta, você não consegue responder as coisas direito, você não consegue dar ordem. Tá prolixo. Então vai estudar sobre prolixidade. Ah, Kézia, eu tô com... Sei lá, deixa eu colocar aqui. Fofoca. A toxina fofoca tá muito grande dentro de mim. Eu tenho uma necessidade de falar da vida alheia dos outros, então vai estudar como parar de fazer fofoca. Se é essa toxina que tá mais te incomodando, vai colocar em prática. Toda hora que você pensar em falar da vida de alguém, você cala sua boca. Você vai pedir o Espírito Santo para calar sua boca. Porque isso vai acabando, faz você gastar energia falando da vida dos outros. Entendeu? Então, se a toxina, vamos colocar aqui, qual outra? Controle, né? Se o controle é uma toxina que está muito alta em você, você é controladora, tudo tem que ser do seu jeito, e quando você impõe e as pessoas não obedecem, você fica descontrolada. Então, como deixar de ser controladora? Então, vocês vão estudar aquela toxina que tiver mais alta, na pontuação que vocês derem aqui, vocês vão estudar sobre ela e vai começar a colocar atitudes no seu dia a dia que vai te ajudar a diminuir isso, tá? E 3, dedique-se a ler um livro ou estudar o que você está postergando. Escreva uma meta a ser atingida até o final do ano e comprometa-se com ela. O ano tá quase acabando. E aí? E aí? Então, na hora que deu no meio do ano, eu falei, Senhor, renova essa Kézia. Pelo amor de Deus. Me ajude. Me ajude a sair da inércia. Pai, me dá um renovo. Restaura minha força, me dá meu foco de volta. Gente, todo mundo passa por um momento assim.
E nós precisamos entender. E o primeiro caminho é nos conhecer, é entender o que está acontecendo com a gente. E como que a gente vai sair. Eu tô falando pra vocês que um dos segredos que me fez fazendo esse detox foi ativando meu DNA espiritual. E eu desejo isso pra vocês. Eu desejo que vocês ativem o DNA espiritual de vocês. Porque a verdadeira força tá ligada com isso. Ok? Então eu vou postar a tarefa nos stories. Vou postar aqui, tarefa. Vocês passem para um caderninho de vocês. Ou fazem no bloco de notas, tá? Vocês vão colocar a nota em frente a cada toxina. Vão dividir por 21 e vão achar um número. Nesse número, vocês vão consultar a tabela, que eu vou postar nos stories também, para você analisar o quadro de sintomas. Se vocês estão com alta performance, média, baixa performance ou um cadáver ambulante, tá? E depois você vai escolher as 3 toxinas com nota mais alta, aquelas toxinas que estão mais te intoxicando, e você vai estudar sobre elas e vai ver e vai buscar buscar atitudes para poder mudar nos próximos dias, tá bom? Lorena, meninas que estão aqui, exposição é cura, não tenha medo de se expor. Não. E a questão do se expor, não. Pensa. Se quem tá aqui na live começar a compartilhar isso que você aprendeu aqui, o seu resultado, e você ter coragem de expor o seu resultado e falar, olha, eu identifiquei que eu tô com baixa performance, porque eu não consigo sair da inércia, porque eu sou controladora, porque os pensamentos negativos estão me consumindo, sabe? Porque a amargura, o rancor, eu não consigo liberar perdão, e isso tá acabando comigo. Você assumir, você falar, você se expor é cura. Fala pra você escutar e assumir que precisa de mudanças. É isso. Então a Késia vai fazer essa tarefa aqui também junto com vocês, tá? Vocês vão fazer. Quem quiser fazer, me marcar postar e marcar nos stories, mas não precisa, tá? Vocês, igual a Lorena falou, quando você se expõe, se você gosta de fazer stories, faz stories falando sobre isso, transborde. Se não, me manda no direct e fala, Késia, identifiquei isso, isso e isso, né? Então, se vocês quiserem expor, né? Não quer expor na internet, mas quiserem expor pra mim, já vai começar um processo de cura, tá bom? Samara, eu vou compartilhar com as meninas do trabalho. Isso, compartilhe assim. E é algo que depois eu vou levar para as meninas da minha empresa também. Com certeza. Tá? Olha, era isso. Eu achei bem interessante. Eu achei legal compartilhar esse episódio com esse episódio, né? Esse episódio é ótimo, né? Esse capítulo com vocês. Porque a gente compreender aquilo que é tóxico e a gente reconhecer dentro da gente que a gente precisa mudar tais coisas é um caminho que é libertador. Nós precisamos de cura e libertação. Nós precisamos ser libertas, porque Cristo nos trouxe a liberdade para sermos livres e não prisioneiras num cativeiro. Porque todas essas toxinas, deixa eu falar a verdade com vocês aqui agora. Todas essas toxinas são armadilha de Satanás para te destruir, tá? Por que que eu falo que estou conseguindo resgatar a minha força e o meu foco com a ativação do meu DNA espiritual? Porque eu entendi que todas essas toxinas são armadilha de Satanás para tentar me destruir. E ele quer destruir você também. Vocês entendem como que o mundo espiritual é forte e ele é mais real do que o nosso mundo natural? Tudo isso aqui tem raiz espiritual. Todas as toxinas que nós lemos e estudamos aqui tem raiz espiritual. A amargura que está atrelada com a falta de perdão. É tudo. Então, por isso que eu falei. Ativação do DNA espiritual, da sua identidade. E Kézia, como que eu vou ativar meu DNA espiritual? Primeira coisa, se posicionar. Ontem nós falamos de posicionamento, né, Ló? Ló falou, como que eu consegui sair da inércia e da preguiça, da procrastinação? Me posicionando. Então, como que você vai ativar seu DNA espiritual? Se posicionando no mundo espiritual. Como que você começa a se posicionar no mundo espiritual? Vida de oração. Comece palavra, vida de oração, jejum. Tem que ser intencional.
Tem que ser intencional. Começar a ler livros que vão te falar sobre coisas espirituais. Começar a ver vídeos no YouTube que vão te falar de coisas espirituais. Márcia, você como sempre trazendo a nós palavras edificantes e sábias. Gratidão, Kézia. Amada. Você não sabe como que é bom pra mim também estar aqui transbordando. Eu sinto muito falta. E vamos voltar com nossas lives, em nome de Jesus. Então, meninas, é isso. Lore. E ele só tenta destruir aquele que se considera filho amado de Deus. Aquela que já está mudando a sua rota para o seu DNA espiritual. Sim, vamos ter batalhas espirituais? Vamos. Vocês que estão vendo essa live, olha aqui, tem 6 pessoas comigo aqui agora. Já passou algumas, várias aqui. Entrou e saiu, entrou e saiu. Mas vocês 6, 5 que estão aqui comigo, que vão começar a se posicionar em relação a essas toxinas. Eu falei com vocês que tudo isso está ligado com o mundo espiritual. Por quê? Porque todas essas toxinas são armadilhas de Satanás para tentar te destruir. Fazer você perder sua força, seu foco. E fazer você ficar com baixa performance. E fazer você ficar como um cadáver ambulante. Ele quer que você fique assim. Então, quando você começar a se posicionar, buscar essa ativação do DNA espiritual de forma intencional, você vai incomodar. Então, vão vir desafios, vão vir batalhas, vão vir opressão. E nós temos que estar atentos em relação a isso. Então, se posicionar no mundo espiritual é muito importante também. E é dar palavras de comando. Sai daqui, pensamento. Sai daqui, esse pensamento não é meu. Então, comece a ter uma vida de oração intencional. Intencional. Então, é palavra de Deus, Bíblia, oração, jejum. Vai ler livros que agregam, que vão te ensinar coisas do mundo espiritual. Vai ver pregação no YouTube. Vai ver vídeos de informação. Comecem a estudar, gente. Conhecimento é libertador. Na palavra de Deus fala que meu povo perece por falta de conhecimento. O tanto que eu estudei nesses últimos 9 meses. Vocês não têm noção. E o conhecimento foi me libertando, porque eu fui entendendo o que estava acontecendo comigo, dentro de mim, o que estava acontecendo no mundo espiritual, o que está acontecendo com a Kézia. Então vamos estudar. É por isso que eu estou sendo cobrada, o Espírito Santo está falando comigo, abre o microfone, abre a live, vai falar, porque tá no meu propósito ensinar, sabe? Eu transbordar. Tem pessoas que vão fazer isso com mais dificuldade, porque não tem, vamos dizer assim, o dom do ensinar, da comunicação. Mas se o Senhor colocou em mim o dom da comunicação e o dom de ensinar, então assim, tudo que eu aprendi nesse período de caverna, do início do ano até agora, sabe? São coisas que estão dentro de mim que precisam começar a sair. Né? E um dos motivos das lives voltarem, que eu falei com vocês que eu queria voltar com as lives de oração, porque nas lives de oração a gente não só ora. Eu sempre estou trazendo informações para vocês, né? Então, a gente pode trazer... Lorena, 9 meses, gestou conhecimento para transbordar essa mulher sábia na sua vida. Olha, é verdade. E eu falei 9 meses e eu nem, tipo assim, não raciocinei na hora. E foi. Eu gerei algo durante 9 meses. Que eu tenho certeza que vai começar, que tá nascendo algo, sabe? Muitas das vezes, na maioria das vezes, né? Às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus tem pra nós. Mas o fato, gente, não é clichê, mas a gente tem que dar o passo, o próximo passo. A gente só vai enxergar dando o próximo passo, não tem jeito, não. A gente não consegue ver o final de tudo sem dar o próximo passo, não tem jeito. E quando o Espírito Santo fica ali atrás de você, ó, te incomodando a fazer alguma coisa, sabe? E a gente não obedece. Gente, não obedecer à vontade de Deus dá mais trabalho. Do que obedecer.
Porque tem hora que fala assim, Deus do céu, eu vou ter que obedecer, eu vou ter que fazer isso? Como assim? Mas se não fizer, dá mais problema. Não obedecer é pior do que obedecer. Porque às vezes a gente obedece e acha que vai fazer doideira, mas não obedecer é pior ainda. Então eu oro todos os dias falando, Senhor, eu quero te obedecer. Me dê coragem, sabe? Ative a coragem em mim para obedecer às suas vontades, para fazer as suas vontades. Então estamos aqui, né? E o Senhor vai direcionando. Estou dando os passos, aos poucos passos que Ele tem me pedido. E gestei aí, né? Gestei aí 9 meses de conhecimento, estudando muito. E não tenho dúvida que eu tenho muito para transbordar, né, para vocês. E cada uma vai, como se diz assim, vai se encher, porque tem muitos momentos que a gente transborda, mas tem momentos que a gente precisa se encher. Porque é um constante, né? Esse copo vai transbordando, vai enchendo outro copo, né? Mas para que transbordar, algo tem que encher aqui, né? Então a gente se enche para transbordar, Então, muitas vezes a gente vai passar por momentos de caverna, a gente vai passar por momentos de silêncio, a gente vai passar por momentos de introspecção. Gibson, tudo bem? Olha, eu conheci o Gibson lá em Alphaville. Onde você está andando, meu caro? Tudo bem com você? Saudades também. Nossa, tô morrendo de... Lembrei de Alphaville agora. Tô morrendo de vontade de dar um passeio lá por Alphaville, gente. Ir lá nos eventos, numas reunião, né? Sombra tá aí, amigo. Tô com saudade de ir aí já. Não. É sempre bom estar por lá. Mas é isso, meninas. Olha, um beijo no coração de vocês. Meninas e meninos, né? Um beijo no coração de vocês. Estamos encerrando essa live. Vai ficar gravada. Quem chegou no final, assiste depois no início. A parte 1 foi ontem. Tá salva no feed também, tá? Vou postar as 2 lives lá no YouTube também. Tem gente que gosta de assistir no YouTube, porque no YouTube dá pra acelerar. Eu sou dessas, né? Eu assisto as lives, as que não dá pra assistir no Instagram. Depois eu vejo se a pessoa colocou no YouTube. Eu assisto no YouTube pra acelerar. Isso nem é muito bom, né, gente? Tem um monte de estudo falando aí que eles têm de ouvir áudio e vídeo acelerado, eles têm da BO na cabeça da gente. Mas a gente que é acelerada, minha filha, só Jesus. Márcia, Deus te abençoe imensamente. Márcia, Deus te abençoe também, tá? Imensamente. Acredite nas promessas do Senhor, meninas. Acredite nas promessas do Senhor para sua vida. Repita as promessas do Senhor. Você é amada, você é filha, sabe? Não deixe ninguém falar menos do que isso, sabe? Não deixe ninguém tirar sua autoridade de filha amada do Senhor. Amém? Olha, um beijo no coração de vocês. Tchau. Gente, eu falo muito, gente. Se deixar, eu vou ficar aqui até meia-noite. Não dá. Tem que ir picando os assuntos. Tinha um monte de coisa que eu queria falar aqui, mas na hora que eu fico olhando pro relógio, a hora voa e eu não consigo falar. Então, por isso tem que voltar. São 9 meses gerando conhecimento, estudando, lendo livros. Nossa, eu nunca li tanto livro nesses 9 meses, sabe? Então, tem muita coisa armazenada aqui pra transbordar com vocês aos poucos, tá bom? Ó, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vou postar as tarefas nos stories. Eu quero todo mundo nos meus stories agora copiando a tarefa, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.